Hoje aqui no canal do André Ricotti, no Falando da Mente, a gente vai ter um papo super legal sobre o grande problema que a gente está vivendo hoje de comunicação, como é que se liga isso tudo com ciência, filosofia. E eu tive um prazer incrível de... vou até contar a história para vocês. Um dia, numa festa, né, conheci o professor Jorge Siwald. Não é isso, Jorge? Isso. O Jorge É o venceu aniversário do Neto. Do Neto, venceu o pai de um grande amigo. E aí a gente teve um papo fantástico que eu falei, poxa, acho que as pessoas precisam ouvir essa conversa, né? Então te convidei, obrigado por ter aceito, Jorge. Eu que agradeço o convite, André. É um gaúcho, já deu para vocês notarem pelo sotaque. Não dá para esconder, né? Mas acho que a gente começar, eu ia te pedir um pouquinho para contar um pouquinho da sua história e onde você chegou, que é o assunto em si que a gente tá conversando, que a gente vai conversar, né? Eu lembro que você contou um pouquinho da... Você sai de um modelo de trabalho e decide partir para uma linha de pesquisa, né? Se eu pudesse fazer uma linha histórica aqui, eu diria que esse trabalho começou quando eu tinha 20 e poucos anos, uns 24 anos. Pouco tempo. Faz só 50 anos. E eu era professor na Unicinos, na Universidade do Vale do Sinos, em São Leopoldo, e eu lecionava matemática, e nesse estudo eu lecionava uma análise matemática, que busca estudar os fundamentos da matemática, né? E nesse momento eu descobri que as coisas no âmbito da essência da realidade, como vocês falavam um pouco, elas são um pouco diferentes do que a gente percebe na realidade. Né? E ali eu acho que começou uma busca de conhecimento para tentar entender o porquê essa mudança. Isso aí vem se arrastando ao longo da vida toda, né, esses últimos 50 anos, mas se intensificou a questão de uns 20 anos atrás, quando eu atuava como diretor de uma instituição pública, onde eu era obrigado a tomar muitas decisões. E não só eu, mas as pessoas que trabalhavam comigo perceberam que funcionava bem essa rotina de trazer para um cara, né, os problemas que se apresentavam para que ele pudesse resolvê-los, né? Que é o que a matemática faz, em última análise, né? E funcionava bem. E eu comecei a perceber que isso não era um atributo de todas as pessoas. Algumas pessoas tinham essa característica, outras não. E aí, unindo com aquilo que eu já pressentia, né, lá no início da minha carreira acadêmica, eu comecei a estudar por que o processo decisório, né, ele muda entre duas pessoas diferentes. Por que as pessoas decidem de forma diferente? Né? Na época, conversava muito com um colega que era professor da Federal lá de Porto Alegre, tinha sido meu, inclusive, contemporâneo da faculdade, o professor Zaro, e ele que me orientou, disse, por que tu não estuda isso aí a partir de uma abordagem da neurociência? Né, que estava em voga, tal, ele já fazia trabalho nessa linha, né, e eu acho uma boa, eu acho que é bem por aí mesmo. E comecei a me informar sobre isso, como eu disse, uns 20 anos, né? E ao me aprofundar, eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu pressentia, que eu percebia intuitivamente nesse processo, se encaixava com o que eu lia sobre neurociência. Né? Que logo se dirigiu, eu diria, mais para a neurobiologia. Por quê? Porque eu queria entender como é que o processo do conhecimento acontecia. Né? E descobri, né, porque eu não sou dessa área, que já haviam modelos que descreviam muito bem como isso acontecia e que se encaixava naqueles fenômenos que eu já estava pressentindo. Tá? E eu fui adiante. A partir daí, comecei né? Mas logo em seguida, eu me deparei com outra dificuldade, outra barreira, ou melhor dizendo, até outra oportunidade, que é entender o que os nossos sentidos, né? O que a neurobiologia falava sobre a percepção dos sentidos, o que os nossos sentidos percebiam da realidade. E aí que entrei no estudo mais aprofundado da física, que daí era meu campo, porque eu sou formado em física, né? De tentar entender exatamente o que é a realidade. Para isso, né, de forma indireta, eu acabei tendo que conhecer filosofia, porque eu também não fiz curso de filosofia. Aí cheguei a estudar alguns filósofos mais modernos, não encontrei ressonância nenhuma, para mim não batia nada com nada, né, até que eu conheci a filosofia grega. Ali eu vi que
os conteúdos eram muito próximos daquilo, a visão, a abordagem do conhecimento era muito próxima daquilo que eu percebia por mim mesmo e tinha configurado também na neurobiologia. A estrutura do conhecimento, né, combinando os pensamentos de Platão e Aristóteles, estavam muito bem retratadas no cérebro. E isso me fez ir adiante. E a partir daí, conectando essas duas informações, é que eu comecei a ver que as duas abordagens distintas, uma de Platão e a outra de Aristóteles, se encontravam demonstradas como operações no nosso cérebro. Né? E que, na verdade, o conhecimento humano, e com toda certeza não por acaso, era formado pela união dessas duas abordagens. Né? A abordagem que, na época que lecionava matemática para o curso de graduação em matemática, a gente chamava de o discreto e o contínuo. Ou seja, havia um mundo discreto, que em última análise era o mundo sensível, né, ao qual o Aristóteles mais se afeiçoava, né, mas havia o mundo contínuo. O contínuo é o mundo das abstrações, que era muito bem descrito pelo Platão. E aquilo que nós chamamos de a realidade, né, era a junção dessas duas coisas. E aí me deu digamos assim, um insight de que, de fato, a história da filosofia ela deveria ser contada a partir destes dois filósofos, fundados, evidentemente, em Sócrates, né, que foi o que começou basicamente tudo isso, sem citar o Parmênides. Mas a união desses dois é que nos dá acesso ao conhecimento. A partir daí, foi fácil concluir que, assim como havia essa dualidade entre o discreto e o contínuo, assim como nós percebíamos o sensível e o inteligível, né, cada um deles deveria se direcionar para um aspecto da realidade. E como de fato acontece. Né? A época dos filósofos antigos, né, eles não tinham conhecimento do que hoje nós sabemos sobre entropia, basicamente a segunda lei da termodinâmica, que diz exatamente a mesma coisa que os filósofos diziam e que se percebia na realidade. Quer dizer, o que é entropia? É um processo constante de mudança, né, caracterizado pela tendência universal de aumento de entropia, a tendência natural do universo de aumento de entropia. Se pudesse fazer uma metáfora, talvez seja legal, esse o motor do universo, se ele tivesse um motor, seria essa tendência natural, a qual, sabe-se lá qual é a razão, mas seria o motor do universo. E a partir daí, todo o estudo que eu desenvolvi foi a partir do conhecimento, né, do funcionamento desse motor, foi a modelagem, né, da teoria do conhecimento a partir do princípio natural do universo, que é a tendência natural de aumento da entropia. Então, o meu estudo se resume a isso. A análise da teoria do conhecimento, ou como na filosofia gostam de chamar de epistemologia do conhecimento, né, a partir dos princípios fundamentais da neurobiologia, os princípios fundamentais da física e, eu ainda acredito, né, nos princípios fundamentais da matemática, não como justificativos, né, porque, diferente do que a maioria entende, eu entendo que matemática não é ciência, matemática ela envolve o processo de modificação, a modificação do rio, né, ela envolve o crescimento do conhecimento. Enquanto a matemática, ela lida com coisas prontas e muda apenas os formatos. Né? Então, mas a matemática, como ela é mais presente para todos nós, né? Todos nós, alguma coisa de matemática a gente sabe e percebe na realidade, ela ilustra muito bem como a gente pode perceber a união do conhecimento da filosofia grega com a termodinâmica, basicamente a segunda lei da termodinâmica, da entropia, percebida através dos sentidos humanos numa realidade aparente. Né? Aonde eu distingo, para encerrar aqui esse primeiro momento, né?
Uma coisa é a realidade que eu chamo realidade em si, aquela a qual os filósofos diziam, e eu acho que ninguém tem dúvida sobre isso, nós não temos e nunca teremos acesso. Eu colocaria, inclusive, até um adicional aqui, se é que ela existe. Né? Porque há teorias que não são absurdas, que, na verdade, essa realidade sequer existe. Se trata tudo de uma ilusão. Descartando essa hipótese, que não vai adiantar nada optar por ela, porque daí tudo que nós estamos falando aqui não vale a pena, né? Então, e nós queremos que vale a pena. Então, a gente já desiste. Então, eu separaria, né, aquela realidade em si, as quais, por exemplo, a segunda lei da termodinâmica está tentando descrever, né, e explicar o comportamento, e a realidade aparente, que seria uma distinção entre os dois filósofos gregos, né? E essa realidade aparente seria a realidade com a qual nós interagimos. Entendeu? Então, muitas coisas que são ditas, né, se tu me perguntar, isso aqui tu considera verdadeiro? Olha, do ponto de vista da realidade em si, é verdadeiro. Mas do ponto de vista da realidade aparente, aquela que guia os nossos passos, não se cumpre. Um caso assim, muito clássico para entender, para não complicar a matéria, é a questão do tempo. Né? O que adianta eu dizer para uma pessoa, né, para um filósofo, por exemplo, que o tempo não é uma constante universal? E não é. Né? Quer dizer, o tempo, né, ele passa, vamos dizer assim, sendo raso nas palavras, ele passa devagar para nós nesse momento aqui, tá? Onde, nessa realidade aparente que nós estamos sentindo. Nós estamos, na verdade, na realidade em si última, mas nós nos sentimos numa realidade aparente. Então, a sensação que nós temos é que o tempo ele passa numa determinada velocidade e essa velocidade é constante. Mas, próximo a um buraco negro, por exemplo, o tempo tem velocidade diferente. O tempo para. Né? Se o espaço-tempo, né, fosse plano, o tempo teria velocidade infinita. Então, a pergunta é, o tempo tem velocidade infinita, o tempo para, ou o tempo tem velocidade constante e igual a que nós estamos sentindo ele agora? Né? Então, dentro desse âmbito, eu tenho que... Né, daí é que vem a questão primeiro eu tenho que definir o que é a realidade, porque se eu entender como realidade, né, aquilo que a física descreve, como, por exemplo, o espaço-tempo curvo, né, e se ele é curvo ou não é outra questão, mas se eu o considero curvo, e é o que tudo indica, é mais correto do que indicá-lo como plano, né, eu tenho que aceitar que o tempo não é uma constante. Inclusive, eu sou obrigado, no extremo, a aceitar que o tempo não existe. Sim, mas se eu aceito que o tempo não existe, e isto, ao que tudo indica, é o que acontece, tudo que o Newton disse não funciona. E como a filosofia passou a olhar para a física newtoniana de uma maneira quase que, senão inteiramente paradigmática, no meu entender, ela comprometeu o caminho da filosofia dali para frente. Né? E foi este estranhamento, né, que eu tive quando fui procurar na filosofia conhecimento que justificasse aquilo que eu percebi nos fundamentos da essência da matemática e não encontrei. Né? Então, talvez tenha sido este fenômeno, no meu entendimento foi, este fenômeno, se ele é causa, se foi efeito, não há como dizer, porque, na verdade, o mundo é complexo e o que é causa, a causa e efeito se misturam, né? Mas foi a partir dali, pelo menos foi a partir daquele ponto, né, que a filosofia começou a tomar alguns caminhos estranhos. Né? E eu poderia até centrar num único objeto, a questão da metafísica. Né? Eventualmente, a gente pode considerar a metafísica, por exemplo, a metafísica de São Tomás de Aquino era muito associada à existência de Deus. Né? Era uma postura dele, ele assim o entendia, né? Mas eu vou um pouquinho além dessa questão. Por exemplo, na teoria da relatividade, Einstein propõe a existência de um espaço-tempo curto.
né, até a expressão que se usa para esse espaço-tempo seria tecido espacial, né? Fabric em inglês é o tecido. Agora eu pergunto, algum dia alguém já viu esse tecido? Não. E nem verá. Por quê? Porque esse tecido, metaforicamente falando, ele é uma abstração da realidade. Não há como tocar nesse tecido. Não existe. Né? Ele é uma abstração da realidade. E o que é a abstração da realidade? É um modelo da realidade construído pelo nosso cérebro para que eu possa comunicá-lo a outras pessoas, ou inclusive para que eu possa imaginá-lo. Então, nós vemos, basta entrar na internet, tu vai ver lá, várias imagens do espaço-tempo curvo. Na verdade, são desenhos que não trazem a realidade. Né? A realidade última é essa, né? Ela se manifesta como essa curvatura, mas concretamente ela não existe. Para mim, isso é metafísica. A metafísica é o campo da imaginação humana, que pode comportar nessa imaginação, por exemplo, no entendimento de São Tomás de Aquino, a figura de um Deus criador. Para mim, esse Deus criador, né, poderia ser o princípio da entropia, segundo a lei da termodinâmica, por exemplo, né, que define a tendência do universo. Então, no meu entender, eu diria não, de fato existe alguma coisa que define esse comportamento do universo. Tu chama de Deus, eu chamo de entropia, né? E se tu procurar também, tu vai ver que o Einstein, né, também tinha esta mesma visão. Não foi só isso, né, que você está estudando, né? Achei bem interessante a humildade aí na hora do estudo, né, que tem bastante coisa aí. Uma pergunta até que eu ia fazer que antes disso tudo, isso tudo que o senhor tem trabalhado, estudado, você está dentro da universidade? Isso é por conta própria? Como é que tem sido? Isso é uma curiosidade minha mesmo. Esse estudo é um estudo particular, próprio, né? Eu estou hoje aposentado, já faz alguns anos, e depois de aposentado eu me dedico a isso. Não tenho nenhuma relação hoje, já tive, né? Fui professor na universidade, lecionava matemática e alguma coisa de física também, mas mesmo naquela época não me dedicava a essa pesquisa. Essa pesquisa é particular, não tenho nenhuma ligação com qualquer instituição acadêmica e, de certa forma, André, tu até tocou num tema sensível, eu acredito, né, que só consegui estabelecer as relações que nós estamos falando aqui por não estar na academia. Senão você porque eu entendo que a academia hoje ela está contaminada por um pensamento único. Né? E esse pensamento único ele acaba inibindo a percepção da realidade, em última análise. Né? E as coisas novas, né? Eu posso até ser contraditado, mas eu não vejo muitas coisas novas surgirem no mundo acadêmico em relação a novas abordagens do conhecimento. O que se vê e os trabalhos acadêmicos, eles demonstram isso. São trabalhos que estão falando sobre coisas que já se sabia, de uma maneira diferente, de um aspecto diferente, muito criativo, muito interessante e talvez até úteis. Entretanto, abordagens como, por exemplo, a incorporação, a efetiva incorporação da física moderna nos princípios da filosofia, eu não encontrei nada. Eu encontrei tentativas equivocadas. Né? Existem filósofos, inclusive bem conhecidos, especialmente no Brasil, que arriscam, né? E eu não tenho nenhuma preocupação em dizer, opiniões sobre a relação entre a física moderna e a filosofia. Opiniões completamente equivocadas e que levam a resultados completamente equivocados, como não poderia deixar de ser. Né? Então, uma abordagem como essa que eu estou descrevendo aqui, na verdade, deve até te levar a um certo cuidado, porque ela é fruto do meu pensamento. Eu não li isso em lugar nenhum. Tu vai dizer, mas então é uma opinião tão válida quanto aquela que tu criticava. Não. No meu entendimento, esse meu trabalho não é uma opinião. Ele é uma teoria. Por quê? Porque ela é fundamentada em princípios
físicos, neurobiológicos e até matemáticos fundamentais. Ou seja, eu não me limito a descrever o processo como normalmente ocorre, eu explico, eu crio uma teoria e essa teoria ela respeita os princípios físicos fundamentais. Eu não necessito adicionar nenhum elemento esotérico ou não natural que eu chamaria de místico no meu trabalho para conseguir explicar as coisas como elas ocorrem na natureza. Então, e aí eu queria agora pegar, agora que você deu essa visão geral do trabalho, vamos aterrissar um pouco. Você começou muito pelo processo decisório, você queria entender um pouco do processo decisório. E aí, de forma prática, né, como é que, o que hoje você traz, ou né, quando você falou de um framework e tal, como é que você traz isso de forma prática para o dia a dia, para as pessoas, seja no processo decisório ou na forma do conhecimento, né? Só para a gente aterrissar um pouco isso agora mais no dia a dia. Né? Entendi. Assim, ó, eu não sei se tu já teve a oportunidade de ler. Porque eu vou até fazer eu falo isso muito com meus filhos, né? Acho que falta muito para as pessoas hoje capacidade de decidir. As pessoas não... eu não sei bem se é isso, mas eu vejo que as pessoas perderam a capacidade de ter um processo de decisão. As pessoas não sabem como montar um processo. É tudo muito... Às vezes parece que tem que ser muito rápido e no processo de decisão não funciona assim, né? Então, é um pouco a minha visão. Posso estar até um pouco fora do que você está trazendo, mas é porque eu gosto muito desse assunto também. Não, eu não estou nada fora, ao contrário, eu acho que é exatamente sobre isso que nós estamos falando. Há pouquinho, quando eu falava sobre processo decisório, que tinha encontrado justificativa neurobiológicas sobre isso, né? É exatamente isso. O nosso cérebro ele tem duas abordagens decisórias distintas, né? São chamadas na neurociência de model-based e model-free, que são muito bem descritas no livro do Daniel Kahneman, o Rápido e Devagar. Uhum. O model-free seria um modo rápido, e o model-based é o modo devagar. A abordagem que o Kahneman dá no livro dele é um pouco diferente da minha, mas nós estamos falando do mesmo processo e da mesma maneira, né? Ele chama até de sistema 1 e sistema 2. Eu gosto. Ele é bem interessante. Eu falo sistema 1 e sistema 2. Sistema 1 e sistema 2. E esse model free, né, que é o sistema 1, é o sistema rápido que nós automatizamos o uso do conhecimento. Assim, por exemplo, quando tu vai aprender a dirigir, tu vai aprender porque tu ainda não sabe, né? Então, quando tu aprende, tu dirige assim muito, muito quebrado, né? Tu ainda está no model-based, quer dizer, tu tá no processo de aprendizagem. Então, tu tem que pensar para dirigir. Pensar significa consciência. A consciência é fruto do esforço de criar uma informação nova. Isso é consciência. E nesse processo, claro que ele é lento, ele custa energia para o organismo, né? Então, ele demora, então tu não consegue dirigir com perfeição. Na medida que esse processo se torna automático, ele passa a ser inconsciente. Esse inconsciente é o model free, que é o sistema 1 do Kahneman. Ele é não só útil, mas extremamente necessário. Imagina se nós não automatizássemos o nosso processo de dirigir, o nosso processo de caminhar, o nosso processo de atravessar a rua e por aí vai. O mundo seria um enigma, né? É impossível. Mas o problema está em que modernamente todas as decisões estão sendo tomadas no model free, entendeu? O período de reflexão descrito à época, né, pelos filósofos gregos até o início do iluminismo, ele não existe mais. Então, hoje as pessoas elas precisam decidir rapidamente. Há até quem diga, não, o que eu preciso é decidir. Não. Para cada tipo de decisão, um método decisório. Eu não posso decidir o futuro, por exemplo, da civilização usando um sistema model free, que usualmente, né, cotidianamente, a gente chama de indutivismo. Né? O indutivismo ele se tornou paradigmático no conhecimento humano. Hoje, se tu olhares os trabalhos publicados pelas nossas universidades, sei lá, 99% usam um procedimento, um método indutivo. Mas o indutivismo, ele é bom, né? O model free é bom para automatizar, mas certamente ele é um método altamente perigoso. Tem até uma história
Porque falta base, né? Falta conteúdo ali, né? Às vezes o conteúdo não é importante, né? Mas outras vezes é. E como tu não sabe diferenciar quando o que falta é importante ou não, tu tem que usar um outro mais cauteloso. Tem uma história muito interessante, uma história muito contar que foi, se não me engano, é de Russell, que conta sobre a história do Peru, né? Que era alimentado pelo fazendeiro e achou que aquela alimentação seria eterna. Então ele estava satisfeito, acreditando que o peru era o seu, que o fazendeiro era o seu melhor amigo, o alimentava todo dia, ele estava gordinho. Ele só descobriu que isso não era verdade Quando ele foi na véspera do Natal, quando ele foi para a mesa. Né? Esse é que é o problema do indutivismo, esse que é o problema do Model Free. E é por isso que quando a gente está dirigindo, né, e cruza, sei lá, um cachorro ou um outro carro cruza à tua frente, tu desliga o Model Free. Porque em situações de risco à sobrevivência, o Model Free não é um bom método. Só que ele funciona tão bem que ele se tornou o hábito do mundo moderno. Hoje nós, por exemplo, aprovamos medicamentos, inclusive vacinas, usando métodos probabilísticos, que são métodos Model Free. Ou seja, nós não sabemos exatamente por que aquilo funciona e, principalmente, nós não sabemos quando ele não funciona. Quando vai estar ali na frente um cisne negro, como dizia no livro. Né? Então, não é uma questão de ser válido ou não ser válido o método. A questão é dele ser válido para aquela atividade específica, para aquele momento da realidade. Né? O Model Free, ou o probabilístico, por exemplo, absolutamente não é próprio para inferir sobre questões climáticas no futuro. Né? Entretanto, nós estamos vivendo aí um ambiente de fenômeno climático que vai destruir o planeta baseado nesse modelo. Né? E será que esse problema climático realmente é concreto? Ele existe? Entendeu? Uhum. Então, assim, é uma questão. Se tu pegares, se tu observar, vai encontrar na internet vários cientistas que vão dizer que esse modelo probabilístico usado para prever o problema climático está furado. E é possível. Eu não estou dizendo que não vai ter, eu estou dizendo que o modelo que o criou não é um modelo adequado. Por quê? Porque ele não é científico. Ciência não é probabilidade. Ciência não é probabilidade. Inferência sobre o futuro não é o objetivo da ciência. A ciência, o conceito de ciência, o conceito correto de ciência é solução de problemas. O que se entende por isso? Uhum. Explicar os problemas, justificar a partir das suas causas aquele fenômeno observado, que a partir do iluminismo ele foi confundido com descrever o fenômeno observado a partir do observado. Uhum. Né? Quer dizer, e quem é que me garante que o fazendeiro vai continuar me alimentando ad eternum? Ninguém pode garantir isso. Ninguém pode garantir. Entendeu? E é isso que nós estamos fazendo modernamente. E há pouco, quando tu perguntava a questão nós falamos da questão da metafísica. E como é que eu vou construir modelos para inferir, então, sobre o futuro? Usando a metafísica. Aí está a metafísica. Alguém vai dizer, mas a metafísica foi utilizada para imaginar Deus. Eu nem quero discutir se o Deus existe ou não. Agora, o processo utilizado para imaginar comportamentos humanos usando o Deus é muito melhor, com toda certeza superior ao método probabilístico. Entendi. Entendeu? Quer dizer, o método, me refiro ao método. Uhum. Esse método metafísico, né, que talvez possa não ser bem entendido, mas eu posso dar uma ajudinha aqui. A figura do Sherlock Holmes. Uhum. Lembra como é que era? O Sherlock Holmes lá, ele chegava lá para resolver o crime, que normalmente era o mordomo, Uhum. né? Mas ele chegava lá procurando evidências. Para quê? Para imaginar, para criar uma hipótese, né, que pudesse explicar aquele fenômeno. Veja, o Sherlock Holmes, ele era aquilo que nós chamamos de abdutivista. Abdutivismo é exatamente isso. É imaginar
explicações para aquilo que aconteceu e não simplesmente descrever aquilo que aconteceu. Como o Sherlock Holmes conseguiria descobrir quem era o criminoso se ele não entendesse o que aconteceu, por que aconteceu, quem é que tinha a intenção de matar o cara, né? As razões, né? As razões que levaram... Mas isso hoje, dentro desse trabalho, você entende que está faltando esse caminho hoje nas pessoas, de uma forma... até trazendo para o que te incomodava ali um pouco dentro da empresa, de como tomar a decisão, as pessoas estão perguntando pouco? É que isso aí, isso que tu está colocando, é tratado assim como uma questão meramente filosófica, né? Eu vou te dizer assim, ela não é meramente filosófica, ela é fundamentalmente filosófica. Aí filosofia entendida como de fato a teoria do conhecimento. Como é que um empresário, um professor, um pai vai tomar decisões na sua vida sem perceber o que está acontecendo? Quando eu falo em percepção da realidade, pode parecer que é um conceito assim, físico muito abstrato e tal, e que não se aplica à realidade. Não. Quando um empresário, quando um empreendedor, ele vai tomar uma decisão que vai impactar o futuro da empresa, ele tem que imaginar possíveis cenários que explicam por que o atual mercado está se comportando de um ou de outro jeito. E não simplesmente analisar as tendências de mercado, olhar lá para uma planilha Excel, descobrir que a tendência do dólar, por exemplo, agora está subindo, né? Então eu vou comprar dólar porque o dólar está subindo. Mas quer dizer que ele vai continuar subindo? Quem vai dar um auxílio nesse momento é um cenário que, em última análise, é metafísico, né? É um cenário sobre o qual, né, o problema que eu quero resolver se insere, que é exatamente o que o Sherlock Holmes fazia. Ele imaginava um cenário. O Sherlock Holmes era, no meu entendimento, um metafísico, né? Assim como... Então, a metafísica em si, né, é uma ferramenta, e eu ousaria dizer, a única ferramenta que nós temos para assegurar alguma coisa a respeito do nosso futuro. Fora isso, nós seremos perus assados no Natal. E era isso que eu ia te perguntar. Você acha que essa construção toda que você foi montando, quer dizer, porque acho que parte da conclusão que você chegou é que, como você tomava decisões, você meio que intuitivamente, você criou esse modelo, mas tem muita gente que não, e você foi entender... Você acha que a gente foi perdendo isso hoje, olhando o nosso dia a dia, a humanidade, a gente perdeu um pouco essa... A gente tá mais para só o intuitivo, lá, o indo, como você falou, do que esse modelo do Sherlock Holmes, ou a gente tem esperança ainda de desenvolver isso nas pessoas? Da minha percepção da realidade, do cenário que eu construo, né, as facilidades com que o mundo moderno tem oferecido, né, especialmente para as novas gerações, né, oferecem mais tendência às pessoas buscarem soluções fáceis do que soluções difíceis, né? O grande professor, o grande mestre é a realidade. Coisa que antigamente se percebia mais. Antigamente, se tu errasse, te custava a vida. Sim. Ou um ferimento grave. Hoje, tu pode errar à vontade, né? Sim. Tu pode errar à vontade. Então, tu não aprende mais. Então, nós desaprendemos a aprender com a realidade, em função de uma falsa realidade, né, que se apresentou nos últimos tempos. Agora, aliado isso, e talvez até motivado por isso, né, com toda certeza, o processo utilizado hoje, de ensino utilizado hoje, não só na academia, como também nas escolas, de modo normal, elas estão ajudando muito, colaboraram muito para isso, porque hoje o processo indutivista é a norma no mundo acadêmico e a memorização é a norma no mundo escolar. Sim. Entendeu? Nenhum dos dois desenvolve aquilo que nós chamamos aqui de metafísica, que era muito desenvolvida épocas atrás e foi negada sob o título de
ser fruto da religião, ser fruto de misticismo, e não é verdade. Mas, de certa forma, é como se fosse para ir podando as pessoas também, né? Se foi por isso, não saberia te dizer, mas certamente o resultado foi isso. Está sendo isso. Vou te dar, inclusive, um exemplo concreto da física, né? Quando o Newton enunciou a sua lei da gravitação universal, ele foi muito claro em dizer que ele não sabia o que era aquilo que ele estava descrevendo, né? Que ele descreveu e nomeou como força gravitacional. E ele disse explicitamente, não foi que comentaram, ele está lá no livro Princípio dele. Tudo se comporta como se fosse uma força. Quer dizer, ele reconhecia que eu não sei o que é, mas se comporta como, entendeu? Foi o que deu, né? E foi muito, né? O que a partir dali se entendeu é que aquilo que ele entendia que era um modo de comportamento existia e chamaram de força gravitacional. Tanto é que todo mundo hoje, até hoje, e nas escolas se ensina isso, a força gravitacional é como se tivesse um ímã na Terra te puxando para baixo. Não é verdade. Não existe força gravitacional. Ao entender como é força, na física não aconteceu, porque ela trabalha com matéria inanimada, essa entidade, e realmente ela passa a ser uma entidade enquanto força, ela é mística, porque ela não existe. Né? O que existe, na verdade, é a inércia. Tu trafegas num campo gravitacional, né? E nesse campo tu está sendo empurrado pelo movimento da Terra para cima e te dá a sensação, daí o problema, a sensação, né, de que tu está sendo puxado, mas tu não está sendo puxado, tu está sendo empurrado. Né? Alguém diria, pouco importa. De fato, do ponto de vista model free, o sistema 1 do Kahneman, tanto faz. Tá bom, eu só quero saber isso para me comportar. Mas quando tu vai construir o conhecimento, né, isso é grave, porque tu está criando entes inexistentes, tu está dando vida, está dando, como se diz na física, agency, agência, né? A coisas que não existem. E isso chama-se misticismo. Então, acreditar na força, na existência de uma força enquanto força gravitacional é puro misticismo. Só que, a partir do iluminismo, e fascinados, como eu disse antes, por essa aparente verdade, né, o modelo foi copiado, o modelo probabilístico do Newton foi copiado para outras áreas do conhecimento, notadamente a filosofia e, logo em seguida, a sociologia. E quando esse ente inexistente, abstrato, foi levado para essas áreas do conhecimento, ele abriu as portas, no âmbito da filosofia e da sociologia, ao misticismo. E aí é que começou o problema. Entendeu? Quer dizer, o problema não está lá no Newton ter feito uma analogia a uma força, mas foi as pessoas, por não entenderem, digamos assim, a estrutura filosófica usada pelo Newton, copiarem esse modelo para descrever aspectos da realidade física para os quais elas são inaplicáveis. E o que eu vejo é as pessoas, o que você está falando, né? E até na outra conversa que a gente falou da filosofia também, que você também está trazendo, as pessoas meio que pararam de pensar, né? De querer pensar. E essa nova geração, ela não querem deixar ela sofrer. E aí ela não aprende, ela não vê, foi o que você falou, né? Ela não aprende com a própria vida, né? E aí você não vai criando opinião, né? E aí entra no misticismo, que é simplesmente o misticismo e a tal da ciência, que tudo hoje é a ciência, né? É tipo assim, se não consegue me provar. Só que se você não pensa também, você de repente cria um pouco uma visão, aí alguém vai ter que ter explicado alguma coisa que parece que, se ninguém explicou, eu não posso pensar, né? Como se eu não tivesse criatividade para pensar e criar meu processo decisório. Mas é o que me preocupa um pouco. Eu vejo essa nova geração muito podada de pensamento e muito sendo levada a ter que acreditar só no que uma meia dúzia diz que é verdade, né? Quando tu falas, André, sobre não pensar, né, isso tem consequências até bem mais profundas. Tá bem. Bem mais profundas que pode parecer.
O pensamento, na verdade, ele é resultado de uma inferência, de um julgamento, de alguma coisa que tu acredita que vai acontecer. Tá? O pensar não é aquilo que já aconteceu. O pensar é aquilo que tu acredita que vai acontecer. E esse pensar é o que, na neurociência, na neurologia, se sabe que é a consciência. Né? Que é um conceito muito mal entendido, mas isso é uma conversa bem mais longa para outro momento aí, né? Então, quando tu dizes não pensar, é exatamente isso, porque o pensar é o efeito que tu sente quando tu está fazendo um julgamento próprio de alguma coisa que não está acontecida, não foi acontecida ainda, ainda não aconteceu, né? Então tu julga que ela vai acontecer, né? Então, quando diz não pensar, é exatamente isso, é que tu estás naquele modelo que o Kahneman chama de sistema 1. Sistema 1, Tu não está pensando. Sim. No sistema 1, tu não pensa. E tem momentos na vida que tu não pode pensar. Por exemplo, tu não pode pensar quando está dirigindo. Se tu fores pensar ao dirigir, tu não dirige. O carro vai parar. Ele tem que ser feito no piloto automático. Tem que ser feito no teu automático, né? Agora, tem outras questões, como, por exemplo, decidir o que vai fazer uma inferência sobre quais serão as consequências futuras desse medicamento que eu estou aprovando aqui. Opa, isso não é bem assim. Entendeu? Por quê? Porque isso vai impactar, tem um impacto enorme. E aí entra a questão do cisne negro, né? Eu tenho que saber que esse rápido sempre vai ter ali na frente um cisne negro ou um fazendeiro com um machado na mão. Né? E eu tenho que lembrar disso e desviar... Entende? Eu quero dizer o seguinte, eu vou tentar ser até mais específico. Olha aqui. Eu não estou dizendo para o peru não aceitar aquele alimento. Eu estou dizendo para ele não esquecer que existe um cenário que existe um cenário muito provável, que na estatística se chama de plausível, né? Que diz que esse fazendeiro deve ter alguma intenção que tu não está vendo no momento. Então, assim, te prepara para ela. Ou seja, use esse alimento para viver o suficiente para ter um plano B, porque esse cara deve ter alguma intenção que não é do teu agrado. A mesma coisa acontece com todos os outros modelos que nós utilizamos. E você sabe que isso é interessante, porque tem gente que vai chamar isso de pessimismo. Mas isso não é pessimismo. Não, você está fazendo uma análise e você está criando cenários possíveis, né? Um pouco de tudo que o senhor tem estudado, vendo a situação que a gente está hoje em dia, o que a gente pode colocar aí para as pessoas... o senhor já é avô também, né? Conheço sua família até, uma bela família. Mas o que o senhor diz aí para as famílias, para as pessoas, para eles começarem a mudar um pouco, ou voltarmos ou começarmos a criar esse modelo de forma de pensar e de decidir? O que eu posso dar ao testemunho é do meu caminho nesse processo aqui. Tá? Eu acho, inclusive, que eu comecei num lado extremo desse aqui, que era, digamos, como pegando a metáfora do Kahneman, o model free. Eu acreditava que a simples memorização, né, que os processos de automatização ou do conhecimento pronto iriam resolver os problemas. Né? Mas, ao descobrir que as coisas não eram bem assim, eu comecei a desenvolver técnicas mais de buscar a reflexão, né? Ou uma expressão até mais simples, a técnica de pensar, desenvolver técnicas de pensar para alcançar, desenvolver cenários, né, possíveis. Né? No início fica um pouco assim difícil, porque a gente está muito viciado nesses modelos. Né? Do ponto de vista da neurobiologia, eu diria aumentar a tua memória de trabalho. Né? Aumentar quando se fala, não aumentar no sentido de tamanho. Na verdade, é aumentar o tempo que tu preserva até a memória de trabalho. Né? Os problemas que tu resolve em 1, 2 segundos, eles devem ter um determinado nível de compromisso com o futuro. Né? Se aquilo não vai me comprometer, não tem, tudo bem. Mas problemas que são mais sérios,
são mais severos, que nem esses que eu citei agora, eles devem exigir uma reflexão mais profunda. E essa reflexão mais profunda, ela exige também um conhecimento mais profundo. Sim. Né? Esta atenção, como a gente costuma chamar, esse processo de desenvolver a atenção, ele tem que ser desenvolvido. Né? Porque ele também, de certa forma, ele vai ser automatizado. Não para não pensar, mas para pensar por mais tempo. Você vai me perguntar, está muito abstrato, eu não consigo entender. O que é, por exemplo, o processo de meditação? Em última análise, é um treinamento, né, para que tu fique num estado, né, de atenção constante por mais tempo. Inclusive, eu ousaria dizer que o processo da meditação é uma das alternativas para responder isso que tu está me perguntando aqui. Não, desenvolver isso. E achei legal, porque faz muito sentido com aí um pouco de algumas coisas que eu gosto, que eu estudo, que eu trabalho muito esse conceito de que o que você está dizendo tudo nosso, a mente ela é muito importante, né? E a decisão do espaço que a gente ocupa ali, ela eu também eu gosto de explicar a meditação nesse sentido. É meio que você vai arrumando espaço para poder tomar as decisões certas, poder fazer as análises certas, né? E, infelizmente, a maioria das pessoas joga um monte de lixo ali para dentro, né? Problemas. E aí, na hora de tomar a decisão, sai tudo errado, né? Sai todo mundo... a gente vê esse caos aí que estão as pessoas, nível de depressão, parece que tudo é demais, né? Todo problema é enorme, né? Quando, na verdade, às vezes, se você para olhar com calma, buscar as informações, montar as hipóteses, você vê que tem saída, né? Será que precisa muita reflexão para entender, por exemplo, que um ser humano e um ser irracional, um cachorro, por exemplo, têm qualidades distintas que não se misturam? Será que precisa muita reflexão para entender que sexo e gênero são coisas distintas? Né? Esse é um exemplo excelente. Eu não tenho nenhum problema se um indivíduo, sei lá, se um homem se sente mulher e quer ser mulher, nenhum problema mesmo. Não tenho. Agora, uma coisa é aquilo que tu sente e outra coisa aquilo que tu é. Entendeu? E aquilo que eu dizia lá no início da nossa conversa. Nós primeiro temos que definir a qual realidade nós estamos nos submetendo. Tá? Se, por exemplo, se for a realidade em si, nada do que se falou até agora está valendo, porque você quer esta mesa aqui, ó, né, que tu me recomendou não bater, porque ela é concreta, mas ela não é concreta. Essa mesa aqui, isso, na realidade em si, ela é um bloco de energia consolidado, tá, que ela simplesmente está repulsando os meus dedos. Isso aí. Mas aqui tem massa. Não tem massa. Tem até uma expressão que se usa na física para tentar fazer entender, diz o seguinte: se nós pudéssemos reunir, concentrar toda a massa do universo junta, caberia na ponta de um alfinete. Olha, que interessante. Então, assim, isso que nós estamos... A sensação que eu tenho aqui ao palpar essa mesa, e que ela é extremamente útil. Porque tu imagina se porventura eu resolver desafiar esse meu sentimento e entrar de cabeça aqui na mesa. Vai ter um problema sério. Né? Então, não há nenhum problema em tu identificar isso aqui como massa, como matéria, como concreto, porque é a coisa mais útil que isso aí... É a informação mais útil que eu posso ter. E é isso que o cérebro faz. O cérebro não está preocupado em fazer enxergar a realidade. Não, o cérebro está preocupado, a função dele é te informar, fornecer informações através dos sentidos, de tal modo que tu não tenha prejuízo na tua relação com a realidade. Entendeu? Então, e esse é o grande ponto desse caso que você botou aqui, eu acho que é um belíssimo exemplo, né? As pessoas estão querendo criar uma realidade por medo de enxergar outras coisas. Só que isso deturpa tudo, porque se eu mexo nisso, isso tem interdependências incríveis, né? Porque se eu começo a dizer que isso aqui não é uma mesa, isso aqui para mim é uma bicicleta, né? Tudo a partir daqui fica muito difícil de conversar e de se decidir. Uma metáfora que eu gosto, é bem interessante, que até eu copiei
de um livro de... imagina se um marciano, caso existisse, né, chegasse aqui. Acho que eu já vi. A pergunta... Assim, pode falar. Eu te pergunto, aquilo que o marciano entenderia como realidade é a mesma coisa que nós entendemos? Claro que não. Uhum. Por quê? Porque a forma do marciano perceber a realidade seria outra. Entendeu? E não é só o marciano, não precisa ir até Marte para inventar um marciano. Será que um cachorro percebe a realidade do mesmo modo que nós? Claro que não, já muito mais próximo da nossa, com toda certeza, né? Porque ele foi criado na mesma gravidade, que muda completamente tudo. Então, ele tem um formato mais parecido. Mas a forma de perceber a realidade dele é outra. Então, assim, de novo, nós temos que saber qual é a realidade que nós estamos falando. Nós, e aí, né, concluindo, nós, enquanto humanos, estamos nos referindo a uma realidade definida pelos humanos, com um cérebro humano e com os sentidos perceptivos dos humanos. É esta a nossa realidade. E é esta a realidade que eu defendo. Agora, isso não significa que eu entenda que eu devo ignorar a existência de outras realidades. Não, eu tenho que, inclusive, saber que esta mesa aqui, ela é assim, ela é um energético consolidado, né? Mas, para efeito do meu comportamento social, né, que seria interessante eu colocar essa palavra na mesa, eu tenho que entender isso aqui, uma mesa. Então, assim, a mesma coisa que eu espero de outro humano que ele entenda que aqui tem uma mesa, saiba ele ou não, que na verdade é um consolidado energético, eu espero que ele saiba também que a estrutura genética de um homem é diferente da estrutura genética de uma mulher, que é diferente da estrutura genética de um cachorro e que é diferente da estrutura genética de um marciano. Entendeu? Então, quando eu não identifico a que realidade eu estou me referindo, aí eu tenho um problema, entendeu? Né, sendo bem abrangente, se eu estou me referindo, então, né, se eu quero abrir a possibilidade, no sentido craseado aqui, né, as outras possibilidades, então eu poderia dizer, não, então vamos abrir a única possibilidade, que é a possibilidade da realidade em si. E aí nós fechamos a bodega e vamos embora, porque nada disso aqui existe, entendeu? Então, sem discutir a que realidade nós estamos nos referindo, nada pode ser feito. É como jogar tênis com as regras do futebol. É verdade, fica tudo mais difícil. Fica bem mais difícil, né? Aí o cara vai dizer, mas a bola foi fora ou foi dentro? Depende. Eu ainda até para a gente fechar, ainda para piorar isso tudo, ainda tem o filtro de cada um, né? Porque... Professor, queria muito agradecer, que uma discussão muito boa, profunda, né? Espero que as pessoas entendam, né, sobre a necessidade de realmente enxergar e de como pensar e por que é importante pensar, né? E quem tiver curiosidade pode fazer pergunta, tenho certeza que o senhor vai ter prazer em responder. Não, com Você tem Instagram ou não me lembro da gente... Não. Mas depois eu te passo os dados aqui de WhatsApp. Tá? Então tá bom. Quem quiser pode perguntar lá no episódio. Isso, pode... Tá. André, eu que agradeço. Vamos embora? Não? Vamos. Se quiser falar alguma coisa, essa é a hora. Não, eu só quero agradecer o teu convite, né? Porque é muito difícil, né, falar sobre temas que nem sempre as pessoas ou não gostam ou não querem ouvir, né? Mas o que eu percebo hoje, né, e me preocupa muito, é que esta crise que nós estamos vivendo de percepção da realidade está nos levando por um caminho sem volta que, sinceramente, eu temo mais essa crise do que a bomba atômica. É verdade. Porque isso mata aos poucos, né? Isso está corroendo a nossa sociedade. O propósito um pouco aqui desse trabalho do canal sempre foi tentar levar um pouco essa... Apesar de falar da mente, parecer que é só... Às vezes as pessoas acham que é saúde mental só, mas é porque... Você acabou de usar um exemplo que eu vou até pegar, né? Acho que é mais perigoso até do que uma bomba atômica aqui agora. A probabilidade da gente morrer porque a gente se corrói e a gente perde a nossa lógica, ela é muito maior. Eu acho que nós estamos gradativamente perdendo
aquilo que está sendo muito colocado, inclusive hoje em vários artigos, a capacidade de pensamento crítico. Está morrendo. Está morrendo. E pensamento crítico, para encerrar, André, é o que nos define. Sem pensamento crítico, nós não existimos. O humano não existe. O humano se caracteriza pela sua capacidade de pensamento crítico. Se o pensamento crítico morrer, nós viramos um bichinho. A nossa espécie está junto com os dinossauros. Perfeito, não podia fechar melhor. Obrigado, André. Obrigado de novo. Obrigado, gente. Comenta, compartilha. A gente super agradece, é importante aí. E não deixa de passar aí para quem vocês quiserem também esse papo aí. Muito obrigado e até a próxima.